Olá, tudo bem? Para essa questão, a gente vai fazer nada mais, nada menos do que o próprio experimento para a gente entender qual é esse movimento formado, tá bom? Vamos fingir que esse aqui é o enfeite do berço lá, e daí eu tenho ele aqui e tenho a sua imagem projetando na parede, tá bom? Então vamos aqui, ó. Esse enfeite ele vai percorrer uma trajetória circular, tudo bem? Vou tentar filmar mais aqui de cima para você ver melhor. Ele vai percorrer um movimento circular, mas perceba que a sua sombra, preste atenção só na sua sombra. Essa sombra, ela vai e volta. Vai e volta. Perceba que esse movimento ele é uniforme, ó. Ele demora o mesmo tempo para ir e um mesmo tempo para voltar, um mesmo tempo para ir e um mesmo tempo para voltar. Esse movimento é retilíneo? É retilíneo porque ele não está fazendo nenhuma curva assim, não está fazendo uma curva assim. A imagem lá da sombra em si, ela é retilínea porque ela só vem para cá e depois vem para cá, vem para cá e vem para cá. Aí agora a gente tem que perceber uma diferença bem importante. O que é um movimento retilíneo harmônico simples? É esse movimento aqui em que eu tenho ele indo e voltando, indo e voltando, tá vendo? Perceba só lá na sombra que existe essa questão dele ir e voltar. Existe uma diferença no que a gente chama de movimento harmônico e movimento retilíneo, tudo bem? O movimento retilíneo seria se a sombra fosse assim, ó, e nunca mais voltasse, entende? Quando a gente fala em movimento retilíneo, a gente fala que esse corpo, no caso a sombra, né, tá indo e nunca mais volta, entendeu? Quando a gente fala em movimento harmônico, a gente tá falando tipo um pêndulo. Quando fala em harmônico, sempre lembra do pêndulo que a gente fala vai, volta, vai, volta. Tudo que é harmônico tem essa questão, tá bom? Vamos aqui numa questão um pouquinho mais teórica, ó. Um movimento retilíneo seria assim, ó. A sombra começaria em um ponto e iria infinitamente até acabar. Vamos dizer assim, a parede, entende? Ela começaria em um ponto e ela iria sem voltar nunca mais. Mas como a gente viu ali na sombra, ela faz o seguinte, ó. Ela tá em um ponto, ela vai até o extremo, que é o circular, depois ela volta. Vai, volta, vai, volta. Sempre que você tenha um movimento assim, é o que a gente chama de harmônico. Quando a gente diz que um movimento é harmônico, você pode lembrar o seguinte: vai e volta. Não tem o pêndulo, um pêndulo que é assim, ó, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Isso é um movimento harmônico, tudo bem? Tudo que fica se repetindo, tudo que fica indo e voltando, tudo que fica apresentando um padrão de repetição, a gente diz que é harmônico, tá legal? Por isso que a alternativa correta é um movimento retilíneo, já que ela acontece numa reta, harmônico, porque ela vai e volta, e simples, porque não existe nenhuma intercorrência no meio desse caminho, é só um vai e volta ali simples, não tem nenhuma frescurada, digamos assim, no meio desse caminho. Seria um movimento retilíneo e uniforme se essa sombra partisse e fosse infinitamente até o final dessa parede, até o final dessa projeção, com velocidade constante, mas a gente sabe que não é isso que acontece. Ela não começa num ponto e vai infinitamente até o outro lá, ela fica indo e voltando, e isso configura um movimento harmônico, tudo bem?